Senhor, muito obrigado por mais uma vez nos reunir no teu dia de sábado para nós estudarmos a tua palavra e refletirmos nos momentos em que vivemos e na experiência que temos tido nos últimos anos. Abençoa esse estudo, que teu Espírito nos conduza em toda a verdade e que abra o nosso entendimento, a compreensão daquilo que o Senhor preparou para nós nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Ok. Queria convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. E nós vamos ler o verso 14. Hebreus, capítulo 3, verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. O título da mensagem dessa tarde é Não rejeitais a vossa confiança. E aqui no livro de Hebreus nos dá uma promessa de que se nós nos tornaremos participantes de Cristo. E a minha pergunta é, de que forma nós nos tornamos participantes de Cristo? Você segurar o seu dedo aqui, vamos no livro de 2 Pedro. 2 Pedro. Como que nós nos tornamos participantes de Cristo? Veja só, no 2 Pedro capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, de que forma nós nos tornamos participantes de Cristo? Através das suas grandiosas promessas, nos é dado a promessa de que nós teremos parte dessa natureza divina. Então, a minha pergunta, se nós voltarmos para o livro de Hebreus, capítulo 3, a minha pergunta de hoje é a seguinte. O verso diz, porque nos tornamos participantes de Cristo, através da natureza divina de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério, né, que Paulo fala. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, existe uma condição. Se retivermos o princípio da nossa confiança até o fim. A minha pergunta é, qual é a nossa confiança a qual nós temos que reter até o fim? Porque se nós conseguirmos reter essa confiança até o fim, nós podemos ter parte de Cristo, da natureza divina. Eu vou colocar a Dona Evelyn no mudo porque está dando um eco. Então, a pergunta é que confiança é essa que Paulo se refere? Vejam comigo no capítulo 10 do livro de Hebreus. Irmã Eva, a senhora pode colocar no mudo, que está dando um ruído muito grande. Estou tentando aqui, meu filho. Não vai no mudo? Agora tá. Volume, silêncio aqui. Ok? Ok.
Hebreus capítulo 10. Verso 35. A pergunta é, qual é a nossa confiança que nós temos que reter até o fim? Hebreus capítulo 10, verso 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, a minha pergunta é, baseado nesses versos que nós lemos, qual é a nossa confiança, de acordo com Paulo, que nós temos que reter até o fim, que nós não devemos rejeitar? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Pergunta: qual é a nossa confiança que nós não devemos rejeitar? Notem os versos ali, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. É a promessa que é feita, Que promessa que é feita? a vinda, né, de Cristo. A vinda de Cristo? Eu tô vendo com o tio Gui agora, que cara feia. Que confiança é essa que nós não devemos rejeitar? Da onde que Paulo cita, da onde que ele está citando esses textos aqui? Que fé é essa que o justo viverá pela? Hebreus, Abacuque. Abacuque, capítulo 2. Abram comigo lá em Abacuque 2, então. Cristo nos promete que nós podemos ser participantes da natureza divina se nós não rejeitarmos o princípio da nossa confiança. Eu me pergunto, qual foi o princípio da minha confiança? Qual é o princípio da sua confiança? Porque o que Paulo se refere, o justo viverá pela fé, ele cita diretamente do livro de Abacuque. E ali em Abacuque capítulo 2, nós vemos essa expressão. Vejam comigo em Abacuque capítulo 2, verso 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Que fé é essa? Que confiança é essa? Que nós temos que reter até o fim para sermos participantes da natureza divina. Aqui, Abacuque diz que é a visão que é escrita sobre tábuas. A nossa fé, irmãos, ela está representada sobre tábuas. Ela foi escrita sobre tábuas. E ela é a visão escrita sobre tábuas. Notem o que o livro de Isaías, capítulo 30, nos fala sobre essa visão. Isaías, capítulo 30. E nós sabemos que Abacuque, capítulo 2, se refere às tábuas de 1843 e 1850. A visão representada sobre tábuas, a visão do livro de Daniel, do livro de Apocalipse, a nossa confiança, o princípio da nossa confiança como adventista do sétimo dia está representada naquelas duas tábuas, ou naqueles dois diagramas de 1840 e 1850. A promessa é se nós não rejeitarmos
a visão escrita sobre tábuas, o princípio da nossa confiança, então nós podemos tomar ou ser participantes da natureza divina. Isaías capítulo 30, verso 8. Vai, pois, agora escreve isso numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então notem que sempre que Deus pede para algo ser escrito sobre tábuas, ou mesmo registrado num livro, e nós sabemos que aqui nós poderíamos mencionar que o livro de Daniel e Apocalipse são o mesmo livro, e esses livros foram ilustrados em tábuas. E o livro e as tábuas representam a fé pela qual o justo viverá, ou os fundamentos da nossa fé. A visão que é escrita, o princípio do povo adventista, ele tem origem nesse fundamento. E a Bíblia diz em Isaías 30 que quando Deus pede para escrever algo em tábuas ou em um livro, é para que fique até quando? O último dia, para sempre e perpetuamente. Por isso que Ellen White diz que aqueles diagramas não deveriam ser alterados, para que ficasse como legado para futuras gerações. Mas de nada adianta nós termos a visão escrita sobre tábuas de pedra ou diagramas, ou mesmo escrita num livro, se aquilo não está impresso no nosso coração. Porque aí aquilo não se torna parte da nossa confiança. Olhem o que a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios. Abram comigo em 2 Coríntios. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 2. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal, o quê? Confiança. Então, essa confiança que nós temos que reter e não rejeitar até o fim, ela está representada por esse livro, essas tábuas que devem ser escritas nas tábuas do nosso coração, para que nós possamos ser epístolas vivas e conhecidas e lidas ou lida por todos os homens. A razão que eu escolhi falar sobre isso essa tarde, e mais uma vez, até ontem à noite eu não sabia o que compartilhar, nós já cobrimos o conteúdo que eu gostaria, que eu tinha preparado para nessa série de estudos sobre a vara de medir. Mas a razão que eu penso ser importante é que hoje nós estamos no dia 18 de julho de 2020, uma data que foi estudada, ou tem sido estudada por muitos meses já, e temos visto aparecer de diversas formas nas escrituras e nas histórias, nos estudos que nós temos feito. E eu pensei, o que mais falar sobre isso, especialmente no dia de hoje? E eu penso que algo importante para nós lembrarmos é que nós devemos reter a confiança que nos foi dada desde o princípio até o fim. E essa confiança, ela está descrita, ou ela está ilustrada nas verdades que nós temos estudado nos últimos dias. Não foi só colocada em tábuas de pedra ou escrita num livro, mas tem sido escrita pelo Espírito de Deus nos nossos corações. Tem sido escrita pelo Espírito de Deus nas nossas vidas, para que nós sejamos epístolas abertas para o mundo, para que o mundo possa ver Cristo em nós. E que
essa manifestação possa ser a esperança para aqueles que não conhecem a Deus. E eu queria, nessa tarde, colocar em domínio público, talvez algo que eu nunca fiz, mas eu queria contar um pouco do meu testemunho. E hoje pela manhã eu escutei o testemunho de um amigo e aquilo ali me estimulou, me inspirou para eu colocar também o meu testemunho, um pouco do meu testemunho no dia de hoje, no domínio público, para que todos possam conhecer como que Deus me guiou, me dirigiu até o dia de hoje. Não que isso seja algo relevante para a vida de vocês, mas talvez o meu testemunho, a minha experiência possa falar muito a experiência que vocês têm tido também. Porque nós sabemos que Deus não direciona uma pessoa aqui, uma pessoa ali, mas Ele direciona um povo, um conjunto de pessoas. Ok? Então, a fé pela qual o justo viverá, ela está representada nas tábuas. As tábuas de Abacuque, princípio da fé adventista. Se você voltar comigo no livro de Hebreus, no capítulo 10, nós estávamos no capítulo 10, onde Paulo cita Abacuque, capítulo 2, falando sobre a nossa confiança, o justo viverá pela fé. E aí o capítulo 11 é conhecido como o capítulo do quê? Capítulo 11 de Hebreus é conhecido como o capítulo Heróis da fé. Os Heróis da Fé. É o capítulo que tem a sua base fundamental, a fé. A fé é essa que Paulo já mencionava no capítulo 10, pela qual o justo viverá. Notem o verso 1. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então eu pergunto para vocês, o que é a fé de acordo com esses versos que Paulo escreveu? De forma bem simples, o que é a fé? Os fundamentos da mensagem. São os fundamentos da mensagem. Poderíamos referir às tábuas de Abacuque, certo? Mas é mais, vai um pouco além. Paulo ele coloca outros elementos aqui. É o firme fundamento. Eu me lembro, há uns anos atrás, foi escrito um documento muito bem escrito sobre os fundamentos da nossa fé. Essa revista foi distribuída aí em Florianópolis, Santa Catarina, falando sobre esses 12 fundamentos da fé adventista. Então, a fé é o fundamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas e a prova das coisas que não se veem. O que são coisas que nós esperamos, mas não podemos ver agora? De que forma Deus coloca isso no nosso coração? Como nós chamamos isso em português bem simples, no meio religioso, quando nós esperamos algo que ainda não aconteceu? As profecias. As profecias, certo? Então, notem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das profecias. Então, veja como a fé está ligada diretamente às tábuas de Abacuque e às profecias de Abacuque. As coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se veem. Então, notem, se nós pensarmos no lado prático, vamos pegar um exemplo, a mensagem que nós temos há muitos anos sobre o decreto dominical. É uma profecia, certo? Nós sabemos que profeticamente haverá o repúdio da Constituição e a obrigatoriedade do descanso dominical. E isso vai ser elevado a um nível extremo, inclusive de perseguição. São profecias que nós temos. Agora, se você parar para pensar, parece algo algo assim ridículo de você imaginar que num mundo como hoje
existam ou possa se levantar governos opressores que obriguem as pessoas a pararem no domingo para descansar, né, dos seus trabalhos seculares. Você pensa, por exemplo, no mundo dos esportes, a própria economia, né, o comércio, etc, etc, etc. Então, o verso diz ali, ó, é a prova das coisas que não se veem. Talvez para a grande maioria do mundo é algo que não dá para se enxergar. Não conseguem ver isso acontecer. Mas a profecia é a prova. Nos é deixado a muito firme palavra dos profetas. E essa mesma prova se aplica a tantas outras profecias. Então, o que Paulo fala no verso 6 do mesmo capítulo é que sem essa fé é impossível o quê? Verso 6, o que diz ali? Sem a fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Né? Então, se Deus coloca evidências proféticas diante do seu povo, que é a prova das coisas que não se conseguem enxergar, só através das lentes proféticas, ele requer que nós, como seu povo, tenhamos fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu queria falar um pouco sobre essa confiança. Abram comigo no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, verso 26. A Bíblia diz, no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Então, a confiança que nós não devemos rejeitar, ela está completamente ligada ao temor do Senhor. Veja um outro testemunho no livro de Jó, capítulo 4. Jó, capítulo 4, verso 6. Jó, capítulo 4, verso 6. Porventura, não é o temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Então, o temor de Deus, ele não só está ligado com a confiança, mas ele é a nossa confiança. Ele é a esperança e a integridade dos teus caminhos. Nós estudamos sobre o temor de Deus sábado passado. Lembra da história de Jó? Ele era temente a Deus, ele se apartava do mal, ele detestava o mau caminho, a boca perversa. Ele era considerado perfeito diante de Deus. O temor de Deus, ele é a nossa confiança. E o temor de Deus, ele é o princípio da nossa fé, não é? Apocalipse 14, verso 7, 6 e 7. O que diz lá? Abram comigo em Apocalipse 14. Temor do Senhor. Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então veja que o temor do Senhor é a primeira mensagem angélica, é o princípio da nossa confiança. E notem que o temor de Deus, ele é uma mensagem de juízo também. A primeira mensagem, a mensagem do primeiro anjo é uma mensagem de juízo. E a mensagem de juízo, ela não é uma mensagem popular. Tanto dentro como fora da igreja. Mas nós somos comissionados para proclamar a primeira mensagem angélica, tanto a segunda como a terceira. Todas elas são mensagens
que trazem o elemento de juízo. E esse estudo que nós acabamos de encerrar, de Ezequiel e Josias, ele é uma mensagem de juízo. Se você parar para pensar, é uma mensagem de um juízo severo, não só ao mundo, mas também à igreja, ao povo adventista. Okay? Então, a confiança, ela é o temor do Senhor. E o temor do Senhor ele está diretamente ligado à primeira mensagem angélica. E aí no verso 12, o que diz ali? Aqui está o quê? A paciência dos santos. O que Abacuque falou? Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Nós sabemos que o elemento da paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ela também está conectada às três mensagens angélicas. Foi a experiência dos mileritas e eu tenho certeza que é a minha e a sua experiência também. Abram comigo no livro de Tiago. Queria ler esses versos antes de dar o meu testemunho para nós colocarmos algumas coisas em perspectiva. Tiago, capítulo 5. Verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva, temporã e serôdia. Aqui, mais uma vez o elemento da paciência. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então veja aqui o elemento da paciência, a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Paciência pela chuva, temporã e serôdia. Isaías capítulo 40, abram comigo em Isaías 40. Isaías 40, verso 31. Uma das minhas músicas das escrituras favoritas aqui. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe o que isso me faz lembrar? Quando aqui Deus promete que os que esperam, os que têm paciência no Senhor, eles renovarão as forças, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fatigarão. Isso me faz lembrar um texto no livro de Jeremias, capítulo 12. Abram comigo em Jeremias 12. Me faz lembrar também a igreja que foi escondida no deserto, que Deus deu asas de águias para essa igreja para que ela fugisse da face da serpente. Deus sempre tem um lugar de refúgio para o seu povo. Jeremias capítulo 12. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. Olhem esse verso no livro de Jeremias, capítulo 12, verso 5. Se te fatigas, se te cansas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Então, irmãos, se a nossa fé, se a nossa confiança, ela se cansa fácil, correndo com homens que vão a pé, o que vai ser quando os cavalos chegarem? E eu consigo escutar o tremor das carruagens se aproximando. O rei do norte está prestes a tomar a terra gloriosa.
E se nós nos fatigamos correndo com homens que vão a pé, o que vai ser quando os cavalos chegarem? Se numa terra de paz, nós nos fatigamos, nos cansamos, nos desapontamos, o que vai acontecer na enchente do Jordão? Nós sabemos o que a enchente representa, de acordo com o livro de Isaías, né? Também é um símbolo da perseguição final, da crise que o povo de Deus vai passar nos últimos dias. Abram comigo no livro de Salmos, capítulo 40, falando também sobre a confiança que nós não devemos rejeitar. Salmos capítulo 40, verso 1. Esperei com paciência, a paciência dos santos. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quisera anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Esses versos, eles mexem muito comigo, porque essa foi a minha experiência. Deus, ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, do mundo, de um lamaçal, e pôs os meus pés sobre a rocha. Que rocha é essa? Cristo é a rocha eterna. A verdade é a rocha eterna. Ellen White, lembra quando ela diz que as mensagens que veio entre 1842, 43 e 44 são como a rocha eterna? Ele nos tira do mundo e nos coloca firmes sobre um firme fundamento, a rocha eterna. E ele pôs um novo cântico na minha boca. Para aqueles que não sabem, eu era cantor. Em Florianópolis, a gente tinha uma banda e cantava na noite de Florianópolis. E ele me tira esse cântico antigo e me coloca um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E aí diz: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E de fato, ele tem operado muitas maravilhas. Ele tem nos mostrado muitas maravilhas. E o verso 5 diz: se eu os quisera anunciar e deles falar, são muito mais do que se podem contar. E de fato, nós poderíamos ficar horas e horas aqui, só cada um compartilhando os seus testemunhos e as suas experiências de como Deus tem sido maravilhoso na condução do seu povo, da sua igreja nos últimos dias. Não rejeiteis a vossa confiança. Não há nada a temer, a menos que nós nos esqueçamos da forma que Deus tem nos conduzido no passado e dos seus ensinos no passado. Abram comigo no livro de Provérbios. Deus nos tira de um lodo, de um lamaçal, e nos coloca sobre a rocha eterna. O problema é que nós vemos hoje é que muitos cristãos, mesmo dentro dos muros de Sião, têm promovido um evangelho que não é um evangelho baseado na rocha, é mais um evangelho baseado no lodo e no lamaçal. É um evangelho que se parece mais com o mundo da onde Deus me tirou e tirou você, do que um evangelho verdadeiro.
Deus jamais ia me tirar do lodo para me trazer para o lodo. Deus jamais ia me tirar das músicas antigas para me trazer para as mesmas músicas dentro da igreja. Deus jamais ia me tirar das filosofias gregas antigas que a gente aprende nos cursos de ciências humanas das universidades do país para me trazer para um lugar onde essas mesmas influências são promovidas. Deus nos tira do lodo, do lamaçal, para nos colocar sobre a rocha. E a rocha eterna é a palavra de Deus. É o firme fundamento da nossa fé. São as tábuas que Deus escreveu, a visão bem legível, e que Ele quer escrever no nosso coração também. Para que assim nós possamos ser epístolas vivas, andando diante dos homens para que possa ser lida. Provérbios capítulo 22, verso 19. Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje a ti mesmo, não rejeiteis a vossa confiança. E aí no verso 20 diz o seguinte: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade e assim possa responder palavras de verdade aos que te consultarem? Deus não tem nos dado excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento. Que conselho é esse? Isso me faz lembrar do conselho da testemunha fiel e verdadeira, a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vestimentas brancas para que cubra a vergonha da tua nudez. E colírio para que unja os teus olhos e possas ver. Deus conhece a nossa condição e Ele oferece o conselho da testemunha fiel e verdadeira para a nossa salvação. Excelentes coisas Deus escreveu através dos conselhos e conhecimento. Conhecimento, a sabedoria que tem o gosto do mel. Para te fazer saber a certeza das palavras da verdade. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a palavra da verdade. E o que Deus diz, está dito. E Deus, Ele não muda. Deus não muda, Ele não é autor de confusão. Aquilo que foi verdade no passado, continua sendo verdade hoje. Os princípios, eles são inalteráveis. Os 10 mandamentos que foram escritos há centenas de anos, continuam sendo vigentes, porque esses princípios não mudam. E Deus nos pede, notem no verso 21, para que assim possamos responder palavras aos que nos consultarem. Deus nos pede, nos dá o encargo de sermos testemunhas, porque vão vir pessoas nos consultarem. Vão vir e vêm pessoas nos consultarem. E na minha vida veio pessoas me consultarem e Deus coloca essas palavras nas nossas bocas para que nós possamos dar essa certeza das palavras de verdade àqueles que vêm nos consultarem. Eu queria compartilhar com vocês alguns eventos que aconteceram na minha vida a partir do ano de 2001. E a razão que eu decidi voltar no ano de 2001 é bem simples. Primeiro, porque foi um ponto de virada na minha vida. Segundo, porque foi um ponto de virada na Igreja de Deus, na Igreja Adventista. E terceiro, porque foi um ponto de virada no mundo. Os eventos de 11 de setembro de 2001 foi um ponto de virada no mundo. Desde então, o mundo nunca mais foi o mesmo. Setembro de 2001 também foi um ponto de virada na Igreja, com a introdução de certas filosofias, como a formação espiritual, nos seminários. E também foi um ponto de virada na minha vida. Por quê? Porque foi no ano de 2001 que eu conheci o meu pai. Foi no ano de 2001 que eu conheci a minha esposa, na época minha futura esposa. E foi no ano de 2001 que eu conheci a Cristo. Verdadeiramente conheci a Cristo.
Até então eu era aquele, como Jó dizia, né? Os meus ouvidos, eles escutavam a respeito de Deus, mas agora os meus olhos veem. E 2001 foi o ponto que eu decidi voltar, da onde eu nunca deveria ter saído. E no começo daquele ano eu fui para os Estados Unidos. A história é bem mais comprida, mas graças a uma oportunidade que Deus abriu para minha mãe, ela foi para os Estados Unidos, para a Califórnia, e conseguiu entrar em contato com o meu tio. Até então nós não sabíamos se meu pai estava vivo ou morto, porque ele tinha ido à guerra, na Primeira Guerra do Golfo, antes da queda da União Soviética, no ano de 1989. E desde então nós não sabíamos mais notícias se estava vivo ou morto. Mas ela conseguiu entrar em contato, e aí nós preparamos uma viagem de 3 meses para que eu ficasse na casa de uns amigos na Califórnia, e aí então pudesse visitar o meu pai. Eu digo para os irmãos de forma bem rápida, essa viagem ela mudou completamente a minha vida. Foi como se um vazio que existia em mim fosse preenchido, o vazio de nunca ter conhecido meu pai. Sempre conhecer um lado da família, porque nós sabemos que nós herdamos certas características genéticas do pai e da mãe, e eu olhava para minha família e não conseguia ver, visualizar de onde que tinha vindo essas outras características. E quando eu conheci meu pai foi assim, eu me lembro de varar a madrugada conversando com ele, colocando os pingos nos is e ele me explicando as suas razões e etc. Foi algo muito importante. Depois daquela viagem, eu voltei para o Brasil e fui voltar para minhas atividades de 18 anos de idade. Eu estava fazendo vestibular e tudo mais, fazer cursinho. Eu me lembro um dia voltando do cursinho, cheguei em casa, minha mãe horrorizada, completamente apavorada, olhando a televisão, dizendo: Estados Unidos está sendo atacado. E quando eu olhei, eu vi aquelas 2 torres pegando fogo. Torres as quais eu subi, já tinha subido lá em cima das Torres Gêmeas, quando eu tinha 15 anos. E aquilo ali foi inacreditável para mim. E nós vimos de forma ao vivo aquelas torres caindo, como fosse feita de piche, se despedaçando. E não muitas semanas depois, nós fomos num encontro JA, na igreja da universidade, e ali eu me lembro o pastor Cabilde e mais alguns outros anciãos apresentando as visões de Ellen White sobre os eventos conectados com 11 de setembro de 2001. Quando eu vi aquilo, foi algo assim automático. Eu disse, eu preciso estudar mais sobre Ellen White. E eu comecei a mergulhar nos livros de uma forma como eu nunca tinha feito antes. E nessa época eu estava fazendo curso para o vestibular, eu trocava o dia pela noite para poder ter mais tempo para estudar com a casa calma. Eu me lembro que eu separava o meu tempo em estudar as coisas do vestibular, estudava o Espírito de Profecia e a Bíblia, e depois eu tomava tempo para correr. Todo dia eu corria até o topo da Rampa da Asa Delta, no Morro da Lagoa, e descia. Era a forma do meu exercício. E aquelas madrugadas, Deus foi trabalhando na minha mente de uma forma tão incrível, e foi me tirando daquele lamaçal onde eu estava. A história é longa, mas no ano de 2002, então, eu mais uma vez vi novamente a Betina. Em 2004, nós casamos, e aí então fomos trabalhar numa igreja em Florianópolis, como ancião e membro ativo. Depois fui diretor da igreja também. Até que nós, depois de 3 anos trabalhando com a Igreja Central de Florianópolis,
com o pastor Samuel e sendo um dos evangelistas que fazia as apresentações de Páscoa, etc. Inclusive a Kelly lembra muito bem dessa época, onde nós fazíamos semanas de orações na igreja da Primavera. Nós sentimos o chamado para os Estados Unidos novamente. E aí em 2007, final de 2007, eu e minha esposa viemos para cá. Fomos para Las Vegas, porque é onde o meu pai morava, e o objetivo principal da viagem era conhecer o meu pai, passar mais tempo com a família aqui nos Estados Unidos. Aqueles 3 meses, nós tínhamos mais ou menos uns 5, 6 mil dólares no bolso, e a história é longa, mas em 3 meses, nós não recebemos ajuda nenhuma da minha avó, que tinha todas as condições de nos ajudar, e o pouco que o meu pai tinha, ele nos deu, mas em 3 meses o nosso dinheiro basicamente se foi. Eu me lembro, foi muito difícil porque eu nunca tinha dependido de pessoas ter que trazer comida para a nossa sobrevivência. E pessoas levavam enlatados para que a gente pudesse ter alguma coisa para comer. Eu me lembro ter escondido uma nota de 100 dólares num esconderijo, bem embaixo das roupas lá. Eu disse, olha, eu não vou tocar nessa nota a não ser que seja uma extrema emergência. E no final daquele ano eu liguei para minha mãe e disse, mãe, olha, as coisas não deram certo aqui. Eu fazia aplicações de trabalho por todos os lugares e não conseguia um emprego. De tudo. Eu estava disposto a lavar louça, a limpar banheiro, a limpar o que for. Não consegui emprego. Só depois eu vi que foi tudo providência divina. E eu disse, mãe, olha, nós estamos desapontados aqui, estamos prontos para voltar para o Brasil. E foi um fracasso a nossa estada aqui. E eu me lembro a minha mãe dizendo, olha, era época de Natal. Olha, espera um pouco, eu vou ligar para uns amigos que eu tenho na Califórnia, que eles tiveram conhecimento uns anos antes, e vamos ver de repente se eles podem receber vocês lá por algum tempo. Bom, para resumir a história, nós conseguimos um voo para Califórnia. Minha mãe pagou esse avião porque nós não tínhamos dinheiro. O único dinheiro que a gente tinha era aquela nota de 100 dólares. Quando nós chegamos no aeroporto para ir para a Califórnia, Nevada, Califórnia, é um voo de 45 minutos. Nós moramos na Califórnia depois por 10 anos e a gente sempre fazia esse percurso de carro. 3 horas e meia, é um percurso curto, basicamente curto. Mas naquela época, como a gente não tinha o suporte da família lá, né, ou aqui no caso, né, avião foi a saída. E foi talvez o pior voo da minha vida, né, B? A gente tinha tanta turbulência naquele avião. E olha, na Califórnia não chove, tá? É muito raro chover. Mas aquele dia tinha uma tempestade tão grande. E nós estávamos sentados separados também, porque a passagem não permitia que a gente sentasse junto. Olha, foi um sufoco. Chegava a ter quedas assim de dar frio na barriga. Mas aqueles 100 dólares, eles foram úteis, porque quando a gente chegou no aeroporto, as nossas malas, elas ultrapassaram, naquela época, era 50 libras, eu acho. E basicamente a gente teve que pagar 60 dólares de taxa de bagagem, além do peso, né? Então, sobrou 40 no meu bolso. Chegamos em Califórnia, depois daquele voo terrível, uma chuva tremenda, que poucas vezes eu vi na Califórnia, morando 10 anos. E lá estava o nosso, então, amigo esperando para a gente, para nos dar carona para casa. O nome dele é Alan e a Branca. Nos receberam na casa deles com uma alegria, com um espírito assim. Quando a Bíblia diz que
tem amigos que são mais chegados que irmãos, é verdade. Olha, não nos deram comida, um teto para viver e roupa lavada, né, por 3 semanas. Além disso, no segundo dia, a Branca conseguiu um emprego para B, de babysitter, cuidadora de crianças. E alguns dias depois, a Branca conseguiu 2 empregos. Não 2 empregos para mim. Eu estava pedindo trabalho, Deus realmente me deu bastante trabalho. Eu trabalhava de dia num emprego no hospital e à tarde num outro emprego na universidade. Hoje eu entendo a razão, perfeitamente a razão que Deus nos levou para Loma Linda. Porque no final daquele ano, nós recebemos uma carta do consulado dizendo que a Betina tinha que voltar porque a extensão do visto tinha sido rejeitada. Naquela época a gente não tinha dinheiro para aplicar para Green Card, apesar de eu ser americano, ela não tínhamos os recursos para aplicar. E nós recebemos uma nota que nós tínhamos 20 dias para deixar o país, já no final de 2008. Algumas semanas antes, nós fomos convidados para ir numa igreja em Glendale, uma igreja adventista, porque um irmão, à tarde, iria apresentar uns estudos proféticos lá. Nós já estávamos basicamente com a nossa passagem comprada de volta para o Brasil. E em Loma Linda nós tínhamos um pequeno grupo composto por alguns irmãos lá de Loma Linda, a Rejane, né, o esposo, o Gustavo, a esposa, Sandra, e mais outros brasileiros. E ali nós estudávamos a Bíblia e através desses contatos, um outro irmão lá de Glendale, chamado Lil Ortiz, ia dar esses estudos. E aí nós fomos. Chegamos lá, o estudo era sobre uma tal de profecia que a gente nunca tinha ouvido falar. E sobre um tal de diagramas que Deus, na sua providência, tinha trazido ao meu conhecimento alguns anos antes, quando minha mãe esteve em Loma Linda, era o centenário de Loma Linda, e eles estavam vendendo os diagramas de papel, e ela levou para o Brasil, e quando ela chegou, eu disse, mãe, nós temos que colocar isso no quadro, porque é tão legal. E eu usava esses diagramas para dar estudo bíblico para as pessoas. Mas eu nunca tinha reparado que nesses diagramas havia um número 2520. E eu não tinha noção nenhuma que nesse diagrama havia a mensagem sobre o contínuo. E nessa tarde, na igreja de Glendale, o estudo era sobre os 2520 anos. Irmãos, para resumir a história, nós estávamos indo de volta para o Brasil. Eu peguei todo o material possível. Em primeiro momento, eu estava muito descrente, porque eu estudava as profecias já. Desde 2001, eu estava estudando as profecias a fundo. E quando ele falou dessa tal de 2520 anos, eu muito cético no começo. Mas quando eu comecei a ver as evidências e as conexões com o princípio da nossa confiança, os diagramas, eu fiquei encantado. Levei essa mensagem para o Brasil, irmãos, em 2008. E comecei a estudar e ensinar no Brasil. Eu fui a primeira pessoa no sul do Brasil, talvez a primeira pessoa no Brasil a levar essa mensagem. Algum tempo depois, o Gustavo foi para o Espírito Santo e levou a mensagem também. Mas a primeira pessoa, certamente no sul do Brasil, a levar essa mensagem. E ali, eu me lembro, nós fizemos a nossa primeiro encontro profético. Eu estava tão gripado nesse dia que eu não conseguia nem falar direito. Era um frio, nós alugamos uma casa lá no Rio, no Alto Cedros. Alguns de vocês estavam lá. E era um frio terrível. E eu falava e estava assoando o nariz o tempo inteiro. E ali eu tentei explicar Daniel 11, 40, 45 e os 2520 anos.
Durante esses 2 anos quase que nós ficamos em Rio dos Cedros, nós fizemos um trabalho tão bonito lá que os meus estudantes da escola estadual, eles estavam tendo estudos bíblicos na nossa casa. A ponto de, no último dia que eu preguei na igreja de Rio dos Cedros, antes de voltar para os Estados Unidos, eles foram na igreja para escutar o professor falar. Eu falava de Bíblia, Daniel e Apocalipse dentro das escolas estaduais, sem nenhuma represália ou perseguição. Por outro lado, dentro da igreja adventista, as portas começaram a se fechar. Agora, algo curioso aconteceu. Quando nós fomos para Rio dos Cedros, voltando dos Estados Unidos, a história é longa, mas basicamente nós chegamos nos Estados Unidos, e eu vou deixar de fora aqui a história da moto, que talvez muitos conhecem já a história da moto, como Deus providenciou o nosso sustento nos primeiros meses no Brasil. Nós fomos para uma cidade chamada Rio dos Cedros, o aluguel da casa foi tudo providência, são providências que a gente nunca deve esquecer. Nós não tendo dinheiro para as coisas, as pessoas abriam carteira e davam dinheiro sem a gente pedir. Algo assim sobrenatural. Mas aconteceu muitas coisas curiosas. Uma das coisas que aconteceu é que no fim dessa nossa jornada, estada lá em Rio dos Cedros, um dos pastores lá veio bater na nossa porta e nos contar o que estava acontecendo. Começou a girar muita fofoca. Era uma cidade bem italiana, assim, então o italiano gosta de falar bastante. Começou a girar muitos boatos e falsos testemunhos e fofoca a nosso respeito. E ele veio conversar com a gente e ele disse assim, olha, a propósito, a gente tem ido de porta em porta, oferecer estudos bíblicos, nós batemos na porta dessa família para oferecer estudos bíblicos, dissemos que nós somos adventistas e tudo mais, e eles disseram, a filha adolescente, 18 anos, lá jovem, já disse que ela só aceitaria ter estudos bíblicos se for com o professor Guilherme. Então, coisas curiosas que aconteceram na nossa estada lá em Rio dos Cedros, mas uma das coisas mais curiosas é que quando nós voltamos do Brasil, nós fomos convidados a fazer uma apresentação em Rio dos Cedros. E eu fui convidado a pregar na igreja sábado de manhã. E aquela mensagem gerou uma comoção tão grande, eu não esperava aquilo, não esperava. A ponto de o primeiro ancião da igreja, durante minhas palavras finais, ele se levantou da congregação e ele fez um apelo. Chorando aos prantos, ele fez um apelo. Eu nunca mais vou me esquecer disso. E a igreja, em peso, fez um propósito naquela manhã. E as pessoas comovidas, chorando, sentindo a presença de Deus. Triste é que nem 2 anos depois, muitas portas se fecharam. Sementes foram semeadas, certamente. E nós não sabemos o resultado ainda do impacto que nós tivemos. Mas eu entendo precisamente a razão que Deus nos tirou dos Estados Unidos para o Brasil 2 anos, para que nós levássemos essa mensagem para lá. E a partir de então, a mensagem chega no Brasil e as pessoas que aprenderam no Brasil começam a trabalhar. E da mesma forma, quando nós voltamos para os Estados Unidos, nós começamos a trabalhar aqui nos Estados Unidos, nos envolvemos mais e mais com pessoas também trabalhando. E uma vez por ano, nós fazíamos uma campal no Brasil. Começamos em 2012. Alguns de vocês lembram a rejeição que nós tivemos na igreja universitária naquele ano, quando nós apresentamos Daniel 11, 40 e 45. Isso aí é uma história longa, mas foi uma rejeição muito, muito forte. Depois, em 2013, nós fomos para Minas Gerais, depois Florianópolis no mesmo ano. E desde então, quase todos os anos, acho que nós falhamos 1 ou 2 anos, até 2018, nós levamos uma campal para o Brasil.
Então, irmãos, nós não devemos esquecer ou rejeitar a nossa confiança. Aqueles que viram esse movimento crescer, e no Brasil cresceu até ser totalmente destruído pelo inimigo, há alguns meses atrás, nós vimos assim, testemunhos incríveis de pessoas que chegaram para mim e disseram: irmão, a minha filha não queria saber nada de Bíblia, mas quando ela escutou os estudos, ela se encantou e começou a querer estudar mais a Bíblia. Pessoas que tinham dificuldades em compreender as escrituras se tornaram claras para a compreensão. Pessoas que estavam orando por um reavivamento e por uma experiência mais profunda, dizendo que as orações foram atendidas. Então, muita história aconteceu nesses últimos anos. E eu queria deixar isso registrado de forma bem rápida. Nós poderíamos ficar aqui cantando vários detalhes, muito mais tempo. Mas foi basicamente esse o caminho que Deus nos guiou nos últimos anos e a forma que a mensagem chegou no Brasil, especialmente no sul do Brasil, e depois foi tomando uma... Quando nós voltamos aqui para os Estados Unidos, no ano de 2010, nós conhecemos um casal muito importante também na nossa vida, a Laine e o Moacir, e também conhecemos o Lucas e a Salisa, e ali nós começamos a trabalhar junto, produzir estudos em português para mandar para o Brasil. Me lembro, todo sábado nós íamos, depois da igreja, nós íamos para a casa deles e fazíamos gravações, daquele jeito, né, com aquela iluminação horrível, com aqueles diagramas colados na parede, mas era muito gostoso. Eu me lembro como se fosse ontem, assim, o barulhinho do aquário do Moacir, aquela aguinha caindo e nós fazendo os estudos para que o pessoal do Brasil pudesse estudar mais e mais essa mensagem. E aí depois chegou o tempo em que a Laine e o Mo tiveram que voltar para o Brasil também. E junto com eles foi também bastante conhecimento e bastante luz, onde eles também usaram lá no Paraná. E a mensagem continua avançando. Então, irmãos, toda essa trajetória nos leva até o dia de hoje. O dia de hoje foi feita uma predição que talvez é loucura para os homens. Se essa predição vai acontecer ou não, só Deus é que pode dizer. Mas que, de fato, nós temos evidências proféticas muito interessantes e intrigantes com relação às profecias de Josias e Ezequiel, eu pude apresentar para aqueles que quiserem ouvir. Mas o que eu quero deixar para vocês é que é muito mais do que isso. A nossa esperança é muito mais do que isso. E nós temos que permanecer firme, permanecer firme até o fim e não rejeitar a nossa confiança. Deus tem nos guiado até aqui e Ele continuará a guiar esse movimento até o final. Há necessidade, irmãos, existe a necessidade urgente de uma simpatia grande, assim como aconteceu em 11 de agosto de 1840 com os mileritas, onde o mundo se simpatizou por esse pequeno grupo de rebeldes que estudavam as profecias e que preveram que o Império Otomano iria cair naquele dia. Uma simpatia semelhante precisa haver nesse movimento, para que pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste possam ver que existe um povo nessa terra, um pequeno rebanho, que ainda se abraça ou que não rejeitou ou não largou o princípio da sua confiança. A fé
que foi nos dado desde o princípio, o fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Eu queria finalizar com um texto no livro de 1 João. Primeira João, capítulo 4. Começando aqui no verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. O dia de juízo, querendo ou não, esse dia é um dia de juízo. Foi um dia de juízo por quê? Porque foi a predição que foi feita para que juízo caísse no dia 18 de julho de 2020. Só que nós vivemos no dia de juízo. Nós vivemos no grande dia da investigação, do juízo investigativo. E o juízo é a essência da primeira mensagem angélica. É uma mensagem de juízo. E a Bíblia diz, nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia de juízo, hoje, 18 de julho de 2020, tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Se nós queremos ser participantes da natureza divina, nós não podemos rejeitar a nossa confiança. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê, sobretudo, paz num mundo de guerra, num mundo de trevas, num mundo de controvérsias, num mundo caótico de pandemias e epidemias que nós vivemos. Que possamos nos abraçar firme no princípio da nossa confiança, porque nada temos a temer, a menos que nós nos esqueçamos a forma que Deus tem nos conduzido no passado e os seus ensinos na história passada. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo momento de reflexão que tivemos nessa tarde. Nós oramos por graça, oramos por misericórdia sobre o teu povo e oramos por poder. Um poder que vem do alto. Poder que desce como fogo do céu, como línguas de fogo sobre a nossa vida. Clamamos pelo teu Espírito, que ele nos reavive e que ao contemplarmos essas mensagens e ensinos, possamos cada vez ser mais parecidos com Cristo, para que pela contemplação sejamos transformados à sua imagem e semelhança. Nos foi dito que o momento em que a igreja entender melhor os livros de Apocalipse e Daniel, uma nova experiência, um reavivamento como nunca aconteceu antes, haverá no teu povo. Clamamos essa promessa na nossa vida. Que possamos nos agarrar ao início da nossa confiança e não rejeitar a nossa fé, o fundamento da nossa fé, que está demonstrada nas visões de Abacuque, capítulo 2. Obrigado por ouvir e atender a nossa oração, conforme a tua santa e divina vontade. Em nome de Jesus. Amém.